Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso tempo de avivamento. Estamos fazendo a leitura do livro Os Caçadores de Deus, de Tom Tinney. Minha alma te busca incansavelmente. Capítulo 5, primeira parte de 2, vamos fugir ou entrar. Uma chance para encontrar aquele que você sempre soube que estava lá. Quando vejo pela fome, nas festas ou em bares, pessoas bebendo e agindo como verdadeiros ímpios, não posso evitar, mas de certa forma eu gosto delas. Geralmente não estão fingindo, sabem muito bem quem são e o que estão fazendo. Os que realmente me irritam são aqueles que fingem ser algo que não são. Quando passo por um barzinho ou boate, quase sempre me vem à mente um pensamento inusitado: Senhor, por que não aqui? Por que não manifesta sua presença neste lugar? Para mim, um avivamento ocorre quando a glória de Deus rompe as quatro paredes de nossa igreja e flui pelas ruas. O avivamento que tomaria proporções históricas em nossos tempos seria aquele em que a glória de Deus se manifesta em shoppings às sextas-feiras à noite. Eu adoraria ver as administrações desse shopping sendo obrigadas a contratar capelães que trabalhassem em tempo integral para atender as pessoas que fossem encontradas chorando e se arrependendo pelos corredores, e seriam muitas. Eu quero ver as linhas telefônicas ficarem congestionadas, tamanho número de chamadas por ministros voluntários para liderarem com o fluxo de pessoas que seriam convencidas de seu pecado ao atravessar as cidades. Os seguranças sabem como lidar com os trombadinhos, mas o que fariam com as pessoas que viessem até eles angustiadas e arrependidas? Que venha esse dia. Creio que Deus tem suscitado uma tal fome pela sua presença que, no dia do Senhor, se seu povo buscá-lo, as igrejas existentes não serão capazes de lidar com as explosões de almas perdidas buscando salvação. A igreja moderna é, na melhor das hipóteses, uma assistente social ou, na pior das hipóteses, um museu onde está exposto tudo aquilo que já foi um dia. Nossas prateleiras estão abarrotadas, mas com o produto errado. Estão repletas de rituais religiosos concebidos por homens e ninguém em sã consciência está faminto por isto. Celebrações religiosas, cerimônias e ritos vazios não despertam o apetite de ninguém. Se oferecêssemos Jesus, as massas famintas viriam. Talvez não haja o produto certo em nossos cultos, porque, como já vimos, tem um custo. A igreja hoje está na metade do caminho em sua jornada pelo deserto. Estamos acampados ao pé do Monte Sinai, como os filhos de Israel no livro de Êxodo. Chegamos ao ponto decisivo. E agora? Vamos fugir ou entrar? Êxodo 19, de 3 a 6 diz: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e ele disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Estamos diante de uma linguagem neotestamentária nas páginas do Antigo Testamento. Ao povo foi dada a opção de saltar a um nível mais elevado de intimidade. Chegamos a um monte da decisão. Podemos nos alegrar com as sarças ardentes, com nossos primeiros encontros com Deus e com tudo que Ele pode nos fazer ou proporcionar, mas agora chegamos ao monte da decisão. Estamos diante de uma bifurcação no caminho. Deus nos tirou do pecado e do mundo e fez de nós um povo. Durante a jornada pelo deserto, Deus estava constituindo um povo daquele que não era povo. Pedro escreveu em 1 Pedro 2,10: Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus tomou escravos analfabetos e sem autoestima, plantou neles seu caráter e colocou sobre eles seu nome. Deus os tirou do Egito e disse: Agora farei de vocês um povo, que estava literalmente constituindo uma noiva. Não foi fácil, mas o Senhor conduziu os descendentes de Abraão ao pé do Monte Sinai. Quando aquela multidão teve fome, Deus queria que eles o buscassem. Ele queria saciá-los, mas eles censuraram Moisés e declararam:
como seria bom voltar ao Egito, o lugar de sua escravidão. Todavia, Moisés orou e Deus proveu maná e codornizes. O mesmo aconteceu quando não havia água. Ao invés de clamar a Deus e confiar em sua abundante providência, eles imediatamente murmuraram contra Moisés, fazendo menção dos bons tempos no Egito. Deus tinha algo melhor para os filhos de Israel. Se passarmos deste monte, posso ter esperança em conduzi-los pelo resto do caminho. Chamados para o coração de Deus. A triste verdade do livro de Êxodo é que o grupo que Deus levou ao Monte Sinai não foi o mesmo que ele conduziu através do Rio Jordão em direção à Terra Prometida. Algo aconteceu naquele monte. O Senhor os chamou e fez deles uma nação. Pela primeira vez na história de suas vidas, Ele os chamou a um lugar de bênção e de transformação, e eles se recusaram. Este lugar não era um simples ponto no mapa. Embora Deus lhes tivesse prometido uma terra, a bênção não era um pedaço de chão. Deus os chamou para Ele, um lugar prometido nele, em seu coração. Ele os chamou para o lugar da aliança, um lugar de intimidade com o Criador, um lugar que não havia sido oferecido a nenhum outro povo da terra naquele tempo. Eis o segredo da terra prometida. Pensamos que a ideia de um reino de sacerdotes é exclusivamente neotestamentária, mas este era o plano original de Deus para Israel. Êxodo 19, 10, 11 e 13. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. A primeira geração de israelitas não alcançou a terra prometida. A verdadeira causa de seu fracasso foi ser encontrada ali ao pé do monte Sinai. Deus pretendia que todos os israelitas se achegassem a ele no monte, mas eles não se sentiram bem com a ideia. Em Êxodo 20, 18 a 21 fala: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando-se, estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Eles viram os relâmpagos, ouviram os trovões e recuaram, atemorizados. Eles fugiram da presença de Deus ao invés de buscá-la, como Moisés fez. O estilo de liderança escolhido por Deus não os agradou. O Todo-Poderoso não amenizou a manifestação de seu poder para agradá-los, nem tampouco fará isto hoje. Eles fugiram da intimidade com o Senhor e, como consequência, não entraram na terra prometida. Vagaram pelo deserto até que fosse exterminada aquela geração. Preferiram um respeito à distância a um relacionamento íntimo. A morte da primeira geração de israelitas no deserto não estava no plano original de Deus. Ele queria conduzir o mesmo povo que tirou da terra da escravidão até a terra prometida. Ele queria que sua nova nação se apossasse de sua própria terra e herança, mas isso não foi possível por causa do medo e da incredulidade deles. Já estavam sentenciados quando atravessaram o Jordão, e tudo começou quando se afastaram da presença de Deus no Monte Sinai. Foi ali que fugiram de Deus e pediram que Moisés intermediasse este relacionamento. A igreja tem padecido do mesmo mal. Geralmente preferimos que um homem se coloque entre nós e Deus. As raízes desse medo percorrem o caminho de volta ao jardim do Éden. Adão e Eva se esconderam, temerosos e envergonhados, enquanto Deus esperava por uma doce comunhão. Vamos fugir ou entrar? Agora observe sua igreja. Posso garantir com toda a segurança que alguns da congregação estão aí desde o começo. Outros vieram poucos meses depois ou muitos anos mais tarde, e alguns são novos convertidos. Não importa, hoje Deus conduz todos vocês ao monte. Vocês que não eram povo foram feitos povo. Deus os tirou da escravidão do pecado. Agora
Alguns foram tirados de relações impróprias, outros foram arrancados do jugo do alcoolismo ou das drogas, outros foram libertados da miséria, depressão crônica e outras escravidões infernais. Mas aqui estamos ao pé do monte do Senhor, ouvindo o seu chamado para que nos acheguemos. Agora enfrentamos o mesmo desafio dos filhos de Israel há milhares de anos atrás. Vamos fugir ou entrar? Entrar aonde? Na presença de Deus. Há uma ansiedade e uma expectativa da igreja hoje. É provável que você, assim como eu, possa sentir que não estamos muito longe. Alguns estudiosos dizem que, passado o Monte Sinai, bastava uma marcha de poucos dias para alcançar a terra prometida. O que os fez demorar tanto? Sua resistência em se achegar a Deus, o medo da intimidade, semeou o medo do inimigo. Posso dizer o mesmo a respeito de muitas igrejas hoje, e sinto que estamos em uma encruzilhada. Acreditamos estar longe demais para voltar ou muito cansados para prosseguir viagem. A questão é o que Deus diz. Creio que a vontade do Senhor é que tomemos consciência de onde estamos, busquemos sua face e recebamos o que Ele tem para a nossa vida hoje. Você e eu vamos fazer duas coisas aqui para frente. Vamos crescer no relacionamento com Deus, custe o que custar, ou vamos voltar para o lugar de onde viemos e continuarmos a ser aqueles crentes viciados em programações, reuniões e sessões, fazendo tudo que as pessoas de bem como nós devem fazer. Se decidirmos equivocadamente um dia, vamos lamentar. Aquele era o tempo. Não sei quanto a você, mas quanto a mim, não quero envelhecer e olhar com arrependimento para o passado, dizendo bons tempos aqueles. E por que eu faria isso quando posso viver o agora com Deus, posso experimentar o que Ele tem para mim a cada instante? Se ousarmos seguir Deus hoje, ao olharmos para trás, diremos: ó sim, eu me lembro daqueles anos, foram anos de avivamento. Nosso futuro depende de nossa visão. Nosso futuro vai depender de nossa visão agora. Este é o tempo da decisão. Se nossa visão for: estamos satisfeitos com o nosso trabalho até aqui, então continuaremos fazendo as mesmas coisas de hoje. Mas se ousarmos dizer obrigado, Senhor, mas onde está o resto? Tem que haver mais. Mostre-me sua glória. Nosso futuro será totalmente diferente. Satanás tem obtido bons resultados ao fazer os crentes cruzarem falsas linhas de chegada. Ele trabalha incansavelmente para isso. Corremos poucos quilômetros e dizemos: conseguimos. Ele se delicia ao nos ver sentados no acostamento, e então percebemos no último momento que a linha de chegada está mais adiante. O apóstolo Paulo sabia do que estava falando. Filipenses 3,13 fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Precisamos tirar lições do que aconteceu no Monte Sinai. Foi ali que os israelitas construíram um tabernáculo de acordo com as instruções que Deus deu a Moisés. Foi no Monte Sinai que Deus revelou a Moisés sua lei e os 10 mandamentos. Porém, outros fatos igualmente importantes aconteceram. Foi naquele lugar que um bezerro de ouro destinado à idolatria foi criado. Em primeiro lugar, Deus revelou sua intenção de lidar com o povo de forma direta e pessoal. Até então era Moisés quem relatava ao povo tudo o que Deus dizia. Aquele era, pois, um tempo de transição, um período em que Deus estava dizendo: tudo bem, é hora de crescer. De agora em diante quero tratar com vocês diretamente, como uma nação de sacerdotes. Não quero intermediários. Amo Moisés, mas não quero ficar falando com vocês através dele. Quero falar diretamente com vocês, como minha nação, meu povo. Ainda existem muitos bebês de colo nos bancos da igreja. Infelizmente, o problema dos israelitas repete-se hoje em dia. Os cristãos estão tão acostumados à unção, boas pregações e bom ensino que muitos se comportam como crianças de peito. Querem sentar-se em bancos acolchoados em templo com ar-condicionado, onde alguém possa mastigar o que Deus tem a dizer e colocar em suas boquinhas. Tem medo de se engasgarem com aquelas mensagens duras demais. Seu aparelho digestivo é muito frágil e não está acostumado a duras verdades. Quando estivermos realmente famintos e desesperados, não precisaremos de intermediários, temos que orar.
Deus, estou cansado de assistir à experiência dos outros com o Senhor. Onde está a chave do meu quarto de oração? Vou ficar trancado ali até que eu mesmo possa experimentá-lo. Fazemos bem em ler a palavra, sem dúvida, é muito importante, mas precisamos lembrar que a igreja primitiva não teve acesso por muitos anos ao que chamamos de Novo Testamento, e nem mesmo possuía as escrituras do Antigo Testamento, porque os pergaminhos ficavam trancados nas sinagogas. Partes da lei, dos salmos e dos profetas, transmitidos oralmente por seus avós, se fossem judeus, eram as únicas escrituras de que dispunham. O que eles tinham, afinal, intimidade com Deus, em um nível tão enriquecedor que não havia necessidade de se debruçarem sobre antigas epístolas. As cartas de amor de Deus estavam sendo impressas em seus próprios corações. Eles se tornaram cartas vivas. O Espírito Santo está dizendo: ser resgatado do pecado foi uma experiência grandiosa em sua vida. Você está vivendo no tempo da graça e pode contar sempre com a minha presença. Sei que você está sob uma boa liderança, mas o que realmente quero é fazê-lo crescer, levá-lo a um novo nível de intimidade. A busca pelo avivamento em si nunca fez com que ele acontecesse. O avivamento só nasceu quando o povo buscou a Deus. É muita pretensão acharmos que podemos controlar um avivamento. Não podemos determinar quando, como e onde. Isto seria tão irracional quanto tentar controlar um furacão. Se você puder mantê-lo sob controle, então não terá avivamento. Será o que estamos habituados a ver, uma série de boas conferências repletas de excelentes pregações, salpicadas por obras de homens. Pode ser muito bom para nós, podemos curtir cada minuto, mas isto não é avivamento. Temos que encarar o fato de que nos tornamos viciados nas programações que acompanham a igreja, mas não era este o propósito original de Deus, não é isso que ele chama de igreja. Tenho uma forte impressão de que Deus está prestes a colocar tudo isso de lado e nos perguntar: e então, quem me ama? Quem realmente me quer? É hora de buscar o avivador ao invés do avivamento. Deus está cansado de relacionamentos à distância com seu povo. Ele já está cansado disto há milhares de anos. Já no tempo de Moisés, ele quer um relacionamento íntimo e próximo com você e comigo. Ele quer invadir nossas casas com sua presença, de uma forma tão poderosa que aqueles que vierem nos visitar sejam convencidos do pecado ao entrarem pela porta. Fugir ou entrar, qual será a nossa decisão? Bem, queridos, que o Senhor possa nos levar a este encontro poderoso com o avivador, em nome de Jesus. Amém.